Hoje preparei uma aula para nós, no nosso círculo feminino, na nossa mandala das mulheres livres, muito intensa. E vou ter auxiliares aqui. Olha quais serão os meus auxiliares. Vocês conhecem esses daqui? Quem é que conhece esses daqui? Esses daqui vão ser meus auxiliares hoje para a nossa aula. Que hoje vai ser uma aula dentro do nosso círculo feminino de liberação consciencial. Então, vem com o coração quentinho que hoje vamos cortar amarras aqui. Cortar amarras importantes que acabam nos travando na vida e fazer limpezas desses emaranhados. Aprender a fazer isso para eu estar bem centrada e não me misturar com o que é do outro, descobrir o que é meu próprio sonho, a minha própria ação e com isso também a minha missão e propósito divino. E agora eu vou pegar os meus amigos pra gente dar, olha que eu preparei aqui pra nós, suporte pra nossa aula. Vem cá. Tchan, 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 tchan. Quem conhece esse daqui? O super-herói chamado papai. Quem conhece essa daqui? A mulher poderosa chamada mamãe. Quem conhece isso aqui? Alguém sabe o nome dessa boneca? Ó. Peguei lá emprestada da minha filha. Então assim, todos nós viemos, aqui é a representação de nós, tá? Amarelinha. Olha que bonitinha que nós somos. Olha que linda. Então, quando eu nasço, aqui vou começar por mim, tá? Eu aqui, mulher adulta, eu tenho dentro do meu coração o meu espírito pulsando, que vem com esse mandato divino, que vem com essa função divina e que o meu coração sabe exatamente qual é esse caminho. Só que aconteceu uma situação. Quando eu nasci, eu fui aprendendo com o meu grande herói, que é o meu papai, e a linda mulher, que é a minha mamãe. Eu fui aprendendo alguns sentimentos, eu fui aprendendo algumas normas de convívio social. Eu fui aprendendo com a minha mãe, por exemplo, o que é bonito e feio. A minha mãe dizia, né? Não faz isso, minha filha, porque isso é muito feio. Isso me deixa triste. E aí eu sabia que quando eu era muito, muito sapeca ou bagunceira, isso deixava minha mãe triste. E aí, quando ela falava desse jeito comigo, quando tu faz isso, tu me deixa triste. Eu não quero frustrar minha mãe. Nenhuma criança quer frustrar sua mãe. Embora aquilo que eu ia fazer era muito, muito, muito do meu caminho. Como eu contei pra vocês, lá quando eu tinha 20 e poucos anos, eu fazia faculdade de medicina e deixei de fazer faculdade para assumir o meu caminho, de ser uma bruxa Maria, de ser terapeuta holística, de ser quem eu sou de verdade. Eu assumi a minha função de existência. Apagou uma luz aqui, fiquei escura. Deixa eu acender de novo. Pronto. Então a minha mãe, quando ela me educou, ó, cordinha amarradinha lá na minha mão, ela me educou, ela me deu tudo do... Minha mãe falava isso, eu te dei tudo do bom e do melhor. Eu vou te dar educação para te ser uma grande pessoa quando crescer. Minha mãe não estava errada, ela estava corretíssima. Eu também falo isso para os meus filhos. Só que eu, como espírito inocente, às vezes acho que eu fazendo o que eu faço, eu não quero frustrar minha mãe. E aí eu fico responsável, eu me sinto responsável pela felicidade dela.
E quando eu me sinto responsável pela felicidade dela, eu fico amarrada a ela. Porque a vida dela é uma. O que ela tá me falando é que ela quer que eu seja uma pessoa incrível, do jeito dela. Só que o jeito que eu escutei isso, ele pode me amarrar ou me libertar. Isso acontece com vocês? Alguém aqui já aconteceu isso? O seu pai e a sua mãe disseram para vocês: eu dou para ti tudo do bom e do melhor, para você ser feliz. E você sentir que você deve isso a eles? Que você deve a sua vida a eles? Lembra que eu estava falando lá da atitude devacional, de eu dever algo para o outro? De eu não colocar a luz da minha vida no centro do meu coração, e sim dever a alguém externo, que é um Deus sagrado, de longe? Isso está estruturado na nossa educação. Isso vão formando ao longo da nossa educação padrões comportamentais que vão nos amarrando, não somente a pessoas. Vou pegar um do meu pai aqui. Alguém falou aqui, do meu pai. O meu pai falava uma coisa pra mim assim: vão botando pra mim aí que fichas estão caindo. Quero saber que fichas estão caindo de vocês. Pô, eu fui lá, peguei os brinquedos dos meus filhos pra vir ensinar vocês aqui. Então, o meu pai me disse, eu chegava em casa do colégio, meu pai me dizia assim: filha, sabe qual é o nome do vice-presidente? Ah, não sei. Pois é, vice não é nada. Se tu não for a primeira, ninguém vai saber quem tu é. Isso tirou um medo em mim, uma sombra. Ai, meu Deus. Se eu não tirar a nota 10 sempre, eu não vou ser ninguém. E daí eu morria de medo de não tirar nota 10. E daí o que acontecia na hora da prova, eu trancava, eu tirava 4. Eu sempre fui uma aluna que tirava 4, tirava 6. Dificilmente eu tirava acima da média. Porque eu tinha uma trava da prova imensa. A minha mãe me levava para professora particular de matemática e lá da professora eu refazia as provas e tirava 10. E na aula da professora lá, eu não conseguia lá no colégio. Meu colégio era extremamente severo e rígido. Era um colégio de freiras. Muito, muito conteudista. E isso fazia com que eu me travasse. Então, embora aqui dentro eu tinha capacidade para isso, aquele sistema, aquele ecossistema fazia com que eu me travasse quem eu era. Isso acontece com vocês? Alguém se trava do que você realmente é por conta do ecossistema ao entorno? Então aqui ficou mais uma amarrazinha que eu aprendi lá atrás. Então, eu, papai o super-herói, né? A filhinha. Vamos ver se funciona. Vamos ver se eu consigo deixar de pé. Aqui, ó. E a minha mãe. Dá pra entender? Dá pra entender, gurias? Mulheres livres. Quem chegou agora, eu trouxe toda uma introdução falando de como eu resgato essa consciência sagrada de dentro de mim. Como eu retomo a ser um espírito de luz da vida a favor da vida e não da vida a favor da morte. Como eu saio da normose, como eu começo a me desadestrar, foi o que eu falei até agora. E agora eu tô começando a explicar como é que esses adestramentos vão entrando na gente. Como é que eles são tão perversos dentro de nós porque nós nos desconectamos. Tá fazendo sentido? Ninguém tá falando comigo. Eu tô falando bobagem aqui, não tá dando para entender nada. Me falem, por favor. Eu vou botar um chimarrãozinho para poder seguindo mostrando os emaranhados. Eu vou terminar isso daqui para vocês ensinando como é que a gente corta as amarras desse emaranhado para voltar de verdade ser esse espírito livre. Uma mulher livre que sabe se manifestar a partir da sua própria essência, que sabe estar alinhada.
mas que ela não quer falar foda-se para todo mundo, ela não quer ser grosseira, ela não quer deixar um lastro de dor, ela quer voltar a assumir seu caminho de amor. Essa história de foda-se o mundo não funciona para essa mulher. Ela não quer ser a boazinha, a queridona, ela não vai ser a boazinha, a queridona. Aliás, às vezes ela vai ser muito intensa e forte e pouco palatável, mas ela vai ser livre e o seu rastro vai ser um rastro de amor libertador. Confia, a gente vai chegar aqui. Essência crística, se manifestando a partir da tua essência, numa consciência ascensional, onde eu acesso a minha força divina, onde eu acesso o que eu vim manifestar aqui nessa terra, a partir dos meus dons e talentos. Recordo a minha missão divina, recordo a minha função de existência. Mas para que eu recorde tudo isso, eu preciso me desamarrar dos adestramentos sociais que foram embutidos em mim. E não é por maldade, não. Porque quando o meu super-herói, que é meu pai, e a minha mulher maravilha, não, minha linda mulher, que é minha mãe, me ensinam determinados elementos, eles não estão querendo fazer mal para mim. Eles não estão me abandonando ou me negligenciando. Só que a forma como eu escutei e me amarrei, a liberdade retomada está dentro de mim. É isso que eu quero ensinar vocês, tá? Então me diz, está fazendo sentido, ó, para uma fez sentido. E para as outras que estão aqui? Estamos com muito mais mulheres aqui. Para as outras, alguém fez sentido o que eu falei? Alguém quer escutar isso? Porque enquanto eu tô presa nesses emaranhos, e eu quero ensinar ainda no final da nossa live hoje, do nosso círculo, como tu começa a fazer uma limpeza mais profunda desse emaranhado. Porque senão a gente às vezes quer conectar, aí eu quero meu propósito, eu quero meditar em alfa, eu quero chegar ao nirvana, mas tu tá com tudo isso aqui, tu não consegue manifestar, porque tu desaprendeu a cuidar de ti mesmo. Tá fazendo sentido? Como eu falei já, né? Os nossos círculos aqui são para mulheres poderosas e inteligentes. São mulheres muito inteligentes para poder estar aqui escutando toda essa história. Nós podemos libertar essa força do nosso eu sou. Todo sentido. Oi, minha amiga, você tá aqui. Todo sentido, certo? Mais alguém? Faz sentido? Enquanto não botarem que faz sentido, eu não vou falar, porque se fizer sentido para 13, para as outras todas não fizerem, não, eu preciso ir para outro percurso de entendimento, porque a ideia aqui é que a gente realmente liberte essa nossa consciência para voltar no dia a dia, ter a nossa presença espiritual cotidiana, mesmo que o meu cotidiano ainda seja intenso. Mesmo que o meu cotidiano ainda seja intenso, eu preciso estar com essa força de consagração aqui pulsando o tempo inteiro, fazendo realmente ações que fazem o meu coração brilhar. Ações que fazem o meu coração brilhar não quer dizer que elas sejam sempre ações boas. Isso é a menininha boazinha. Ações que fazem meu coração brilhar, elas vão ter, às vezes, muito percursos difíceis. Vão ter empreitadas do nosso espírito que são muito difíceis. Fazendo sentido demais, lembrando de tudo que deixei de viver por causa dessas amarras. Que lindo, que lindo. Isso aí, aquele processo, aquele exercício meditativo de vir para o centro da tua luz, a pequenina mergulhar nesse centro de luz e conectar com essa rede neural do coração, que é a nossa mente sábia, ela vai te ajudar a desfazer dessas mazelas que ficaram aí trancadas. E mais no final da live eu preciso ensinar isso aqui para vocês começarem a cortar isso, que é desapegar e não abandonar, para eu passar mais um movimento de limpeza e cura. Vocês estão vendo que a gente está trabalhando todos os processos de limpeza e cura, muito profundos e simples de fazer, porque sair dessas nhacas precisa ser tão simples como eu escovar os dentes. Porque para eu ser livre de verdade, a minha integridade precisa estar preservada. E enquanto eu só faço o que eu
o que eu sinto que os outros desejariam de mim, eu tô fora do meu centro de força. Bem, então esses emaranhados que vai ficando com o papai e mamãe, o nosso super-herói e a nossa linda mulher, eles vão nos dizendo muitas vezes como que eu devo ser. Ai, minha filha, tu não deve ser assim, tão grosseira, tão prepotente. Ai, minha filha, isso que tu tá fazendo não é legal pra ti. Ninguém vai gostar de ti. Ai, minha filha, como é que tu pode pensar desse jeito, minha filha? Isso não vai te levar a lugar nenhum. Essa empreitada, esse teu empreendimento aí, não, vai fazer outra coisa. Vai fazer um curso de advocacia, que advogado, engenheiro e médico tem lugar sempre, tu nunca vai perder nada com isso. Não, tira essas ideias malucas da tua cabeça aí, de ser uma bruxa livre, terapia holística, minha filha. Meu Deus, eu nem sei o que é isso, como é que vai ser isso? Vou amarrar mais um. Só que esse aqui é diferente. Esses cordões aqui, eles mexem muito com a nossa menina da alma, com a menina boazinha. Só que eles vão gerando outros elementos que a gente chama formas pensamentos, elementais negativados. Agora eu comecei papo de bruxa aqui. Agora eu comecei a papo de bruxa. Até aqui todo mundo entendia. Agora é papo de sacerdotisa bruxa poderosa aqui. Isso aqui que eles dizem pra mim, tá dando pra ver direitinho? Isso aqui que eles falaram e eu acreditei e me tranquei, fiz amarras comigo, eu mesma começo a produzir formas, pensamentos de mim mesma. E se um dia eu fizer isso, as pessoas vão me olhar com inveja. Aí se um dia eu comprar aquele carro que eu tanto quero, as pessoas vão olhar com inveja, porque eu tenho inveja dos outros. Isso chamam formas, pensamentos. E a gente começa a criar elementais, que são elementais de medo, elementais de angústia, elementais de sofrimento. Os elementais são como bichinhos que a gente alimenta. O elemental de medo quase todo mundo tem, ele fica grudado nos nossos rins. Ele dá questões geniturinárias, candidíase, cistite, dor nos rins, medo, excesso de frio nos pés e nas pernas. O elemental do medo, olha o zoião de medo, ele te tranca toda vez que tu precisa de um ato de coragem. Tu te sente enfraquecida, tu te sente insegura, não consegue mais ser quem tu é, tu teme a tua própria força, porque tu criou um elemental de medo que tu tem que alimentar ele com teu medo. Então os elementais, eles são como bichinhos que eu alimento dentro de mim e que formam cascatas hormonais. Toda vez que eu alimento medo, eu vou estar ativando a adrenalina e a noradrenalina. Toda vez que eu faço algo que eu rompo com esse medo, eu vou estar ativando a ocitocina. E a outra lá, deixa eu lembrar, eu vou lembrar o outro neurotransmissor. Se alguém lembrar o outro neurotransmissor da coragem, me coloca ali. Então, o que acontece? Eu vou gerando elementais que são elementais como espíritos energéticos que eu alimento com a minha própria energia. Vou prender esse elemental do medo aqui nela também. Daqui um pouquinho vocês vão ver como é que a gente vai ficando. Por que eu preciso limpar esses emaranhados todos os dias? Isso aqui tem que ser limpo todos os dias como escova de dente. Quer ver um outro elemental super forte? Esse aqui é o Olaf, ó. Existe um outro elemental que a gente alimenta muito, que é o elemental da inveja. A inveja é o quê? É quando eu olho pro outro e vejo... E ainda criaram essa história da inveja boa, né? Não me entra nessa história de inveja boa, que não existe inveja boa coisa nenhuma. Eu olho pro outro dando certo, e em vez de eu me inspirar nele e dizer, uau, que ser humano incrível,
Deixa eu aprender com ele para que eu também possa me expressar livremente. O elemental da inveja é o quê? Ai, como eu queria ser como aquele ali. Quando tu pensou isso, tu começou a invejar a história do outro. Quando eu começo a invejar a história do outro, eu quero viver algo que não é meu. Eu quero viver uma missão que não é minha. Eu comecei a sair do meu centro de força. Quantas pessoas tu conhece que não conseguem assumir sua própria vida, que não conseguem assumir sua profissão, que não conseguem assumir seu protagonismo, que não conseguem assumir a sua palavra verdadeira? Essas pessoas estão presas em elementais de inveja, que elas foram criando ao longo da vida. Às vezes não é só da vida adulta, é ao longo da vida. Por isso que ele é grandão aqui, ó. Deixa eu aprender o elemental de inveja. Aonde que pega o elemental de inveja? Aqui atrás. Tá com aqui carregado, tu tá cheio de elemental de inveja. Por isso todo mundo tem peso aqui. Porque a gente não consegue resolver as coisas, porque elas nem são nossas às vezes. Dopamina, muito obrigada. Quando eu comecei a pegar coisas que são dos outros para eu resolver, eu só vou carregar pedra nas costas. Eu não vou conseguir resolver, aquilo dali não corresponde à minha missão. E aí eu me aprisiono a um elemental de inveja. Ai, Ana, que feio, eu sou super gratiluz, eu faço meditação transcendental, eu não tenho inveja de nada. Mentira. Em algum momento, a gente se densifica. Eu comecei a ficar com calor aqui. Em algum momento, a gente sai do caminho. Tu tem que ter humildade para poder limpar essas coisas aqui. A gente precisa ter humildade para começar a sair desses adestramentos sociais que nos mantêm naquela zona de conforto. Aquela zona onde eu estou aprisionada e não consigo mudar minha vida. Se a tua vida está com estancamento emocional, físico, mental, intelectual, isso são estancamentos espirituais. O teu espírito não está conseguindo se manifestar leve, livre e solto pela terra. E aí, o que acontece? Tu vai ficar assim. Tu aqui e um monte de coisa pendurada em ti. Pai, mãe falando, vô e vó, elemental. E daí eu quero me caminhar um pouquinho e eu me sinto assim. Alguém aqui já se sentiu assim em algum momento da tua vida? Tu tá assim. Aí ontem eu fui no shopping, eu fui de lá e voltei bem, porque eu tenho consciência que eu tinha que fazer uma capa de proteção antes de ir. Mas antes, quando eu não tinha consciência de quem eu era, eu achava que eu era uma pessoa normal. E eu não sou uma pessoa normal, eu sou uma mulher sensitiva. Eu ia e não me protegia e me dava mal. Por quê? Porque o meu pai e a minha mãe não tinham noção de que eu era isso. Eles não souberam me orientar por isso. E não é culpa deles. Eles não eram assim, isso é uma característica minha. Mas eu, adulta, preciso saber me desenrolar dessas coisas deles. E como é que eu vou conseguir me desenrolar? Ó, tudo pendurado, ó. Como é que eu vou conseguir começar a cortar tudo isso? Corta! Tirar papai e mamãe de cima de mim, meu herói, a minha linda mulher. Tira os elemental, fica aqui um pouquinho, que não é bem assim. E começar a me desamarrar. Eu preciso, dentro de mim, da minha essência, lembra lá que eu ensinei a meditação de eu conectar, vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. A meditação mais essencial e primária de eu me recordar que eu sou um espírito de luz, que é eu me imaginar quem eu sou verdadeiramente hoje, com a mesma idade, a mesma maneira, só que de um tamanho pequenina. E essa pequenina, do tamanho do meu polegar, vai ao topo da minha cabeça e mergulha no centro do meu coração. E começa a recuperar a minha consciência divina do meu eu sou. Quando eu estou aqui no meu eu sou, eu vou conseguir entender que se eu alimentei esses elementais aqui, o medo, a gente falou da inveja, que também vem culpa junto. Culpa junto. Quem que já se sentiu culpado? Ah, eu queria tanto passar o Natal longe da minha família. Esse ano eu queria muito passar o Natal longe da minha família, mas como é que eu vou falar isso pra eles? Já se sentiu culpado, entendeu?
E aí tu começa a alimentar aquele elemental, começam a ficar tão pesados dentro de ti, tu te sente com teu campo pesado. Só que eles são teus fiéis amigos, eles estão contigo há muitos anos, a vida toda às vezes. Tu já nem sabe mais como é viver sem esses elementais densos, porque existem elementais divinos da coragem, da valentia, da força. Os elementais e os elementos, eles sustentam a energia dos nossos órgãos. Aí isso aqui é uma aula mais profunda. Isso eu vou contar para vocês na outra semana, quando eu for dar a nossa aula das limpezas espirituais. Aliás, quero convidar todas vocês a entrar lá no link da bio e entrar lá para o nosso Telegram, onde eu vou fazer toda a nossa comunicação, porque eu vou dar para vocês totalmente gratuito, mas não vai ficar aqui no meu IGTV não, o primeiro módulo do curso de limpezas energéticas espirituais. Eu vou contar para vocês como é que a gente faz isso no dia 13, 14 e 15 de julho, agora às 20 horas. O módulo vem para aula e convida as bruxas Marias. Mas hoje eu já tô te ensinando um monte de ações para que você saia disso daí que você está fazendo. Então esses elementais aqui, que caminham comigo há muito tempo, que são até fofinhos, gostosinhos, que eu acho até que já são bons, ai, a inveja boa. Ah não, o medo até me ajuda, ele me protege. Olha como a gente vai arranjando justificativas para se sustentar nessa zona de conforto e carregar esse emaranhado de dores. Porque vocês estão vendo aqui que o emaranhado segue com ela, os fios seguem com ela, tá? Saiu já os agentes externos, porque eu já sou uma mulher adulta, madura e capaz de mudar esses comportamentos dentro de mim. Só que às vezes eu já racionalmente tomei a consciência que eu preciso mudar daquele comportamento, mas energeticamente eu acabo caindo naquela história de novo, caindo naquela história de novo, caindo naquela história de novo. Por quê? Porque eu tô alimentando esses elementais do medo, a culpa e a inveja. Eles estão comigo há muito tempo. Não é nem uma andinga jogada para ti não, minha flor. É você mesmo fazendo com você mesma. E como é que a gente muda isso? Como é que eu começo a mudar essa história? Eu preciso limpar, me desamarrar. Eu preciso me desamarrar desses vínculos com esses sentires. Ai, Ana, mas é impossível não sentir inveja. Mentira! Quando tu tá no teu centro de luz e de força no teu coração, tu não vai querer o que é do outro. Porque tu sabe que isso é dor e sofrimento. Tu vai querer assumir o teu próprio caminho, da mulher livre que tu é. Ai, mas é impossível não se sentir culpada. É possível. É só tu assumir a tua responsabilidade de ser quem tu é de verdade. E para isso precisa te limpar de todos os adestramentos que te foram embutidos. Não só por papai e mamãe, pela sociedade, os que tu construiu para ti mesmo. Pensa um pouquinho aí no que tu imaginava de ti mesmo. A gente falou muito sobre isso, sobre as nossas referências femininas na semana passada. O que eu me imaginava do meu futuro. Quando eu escolhi lá ir para a faculdade de medicina, eu me imaginava médica. Eu não me imaginava essa mulher que eu sou hoje. Muito feliz e satisfeita. Se eu tivesse seguido lá na faculdade de medicina, eu desonraria os seres humanos que vieram com esse dom verdadeiro, porque esse não é o meu dom. Eu vinha trazer uma medicina de cura da alma, do espírito para a Terra, não a medicina do corpo. E no momento que se eu seguisse fazendo isso, eu ia tirar o lugar de alguém que veio com essa missão, por ego. Então hoje a mulher adulta que eu sou, ela é completamente diferente da mulher que eu idealizei ser, ou que me ensinaram que era legal ser. E isso é limpar esses fios aqui. Porque senão cada vez que algo desse errado no meu caminho, no momento que eu decidi que eu não ia mais ser médica e que eu ia assumir ser terapeuta holística, se cada vez que algo desse errado, e dão coisas erradas, gente, as coisas acontecem errado. Nos erros eles têm a sabedoria do aprendizado.
Cada erro te leva a um acerto, a um aprendizado de sabedoria. Se cada vez que algo desse errado nesse meu caminho, lá no início dos tempos, lá no início, quando eu comecei a atender, que eu não tinha quase dinheiro para nada, que eu ia caminhando, que eu economizava tudo só para pagar os cursos, porque eu não tive apoio. Se cada vez lá que eu não conseguia fazer algo que eu queria, eu lembrasse do que meu pai tinha me dito, que a minha mãe tinha me dito, ou do que eu mesma pensava de mim naquela época, ai, será que eu deveria? A culpa ia vir. E aí ia começar a alimentar isso, a culpa em mim. Aí ela fica grudadinha, o elemental de culpa fica ali grudadinho. E ele vai crescendo ao longo da nossa vida. Não te sente às vezes culpada por coisas antigas que já não fazem mais parte da tua vida? Porque é um elemental que fica grudadinho. Ele não é mais o papai e a mamãe dizendo. Mas tu tá com um vínculo ali grudado no elemental. Então tu precisa saber limpar esses elementais. Que estão dentro do nosso próprio corpo, dentro do nosso próprio templo. Lembra lá que eu falei para vocês no início? Aprender a voltar para esse centro de luz do nosso coração. Cada órgão e cada entranha, então o órgão e a entranha, eles têm a ver com o yin e o yang, é o oco e o cheio, né? Então os órgãos e as entranhas, então eles sempre vêm com acoplado, por exemplo, o coração acoplado do intestino, o pulmão também é intestino, acoplado ao intestino, os rins é o gênito urinário, então pode ver o rim é fechadinho e o gênito urinário, o útero é oco e a bexiga é oca também. Então então estômago, baço, pâncreas e fígado, vesícula biliar. Pronto, falei todos já. Que são os 5 reinos mutantes, que são os reinos dos elementos e dos elementais dentro de nós. Se eu vou contar vou me aprofundar mais lá na aula da outra semana, do nosso curso gratuito. Cada elemental dos nossos corpos, eles podem produzir, por exemplo, do gênito urinário que eu falei hoje, que é algo que pega muito nas mulheres, principalmente a energia da sexualidade e do medo da gente ser quem a gente é. Quando ele está em déficit, ele gera medo. Quando ele está em força preponderante, em luz, ele gera segurança. E aí, em vez de eu alimentar o elemental da segurança, do medo, e que vai criar uma atmosfera de energia ao meu entorno, e que eu vou atrair situações que me dê mais medo para eu alimentar mais o elemental do medo, eu vou começar a alimentar a minha força da construção do meu próprio templo divino, que é a segurança de eu ser quem eu sou. E aí eu saio da estrutura do elemental do medo, ele começa a ir embora, eu começo a me sentir segura e mais responsável por eu ser quem eu sou. E fortificar o meu corpo, fortificar meu templo, e assim ser essa presença divina. Tá, Ana, mas como é que eu mudo? Como é que eu mudo isso? Desse monte de elementais, vou pegar aqui o Olaf, né, da inveja. Eu passei a vida inteira. Então agora eu me dei por conta que eu passei a vida inteira. Deixa eu pegar mais um chimarrão, peraí. Agora eu me dei por conta que eu passei a vida inteira fazendo algo que não me correspondia. Eu não assumi minha missão. Não valeu de nada. Claro que valeu, criatura. O propósito da vida é viver. Mas viver esse propósito de existência com aprendizado. Algo vale. Lembra lá da experiência que eu falei pra vocês? Um dos propósitos da minha vida é aprender a tomar chimarrão sem me derrubar erva. Porém, numa dessas vezes eu tive um dos maiores ensinamentos da minha vida. Foi lá na roda com aquele xamã. Derrubei erva em cima dos papéis do xamã que ele estava me ensinando. E ele pegou com toda a sua humildade, dobrou o papel, guardou e eu... Ai, meu Deus, perdão, desculpa. Fiquei mal, fiquei com medo de não ser aceita naquele grupo. Né? Meus adestramentos diziam, tu foi completamente errada. E aí, ele me olhou com toda aquela sabedoria e disse, tá tudo bem, todo xamã deixa um rastro por onde passa. Ele estava me falando da minha missão, do meu caminho, do rastro de curas que eu precisava trazer para a vida. E eu lá com vergonha de ser quem eu era. Estão entendendo? Quando eu tô
o tempo todo alinhada e plena. O tempo todo alinhada e plena? Sim, é possível eu estar alinhada e plena. Eu estar perceptiva, eu estar consciente de quem eu sou. Tá, e aí eu não vou ter mais erro? Vai! Os erros compõem o caminho também. Tem aprendizado dentro do erro. Mas tu não vai estar te julgando tanto. Tu não vai estar querendo ser a boazinha o tempo todo. Tu não vai estar querendo ser a princesa da mamãe e do papai, que é impecável. Tu vai começar a aceitar a tua própria história. E quando eu aceito a minha própria história, eu paro de querer viver as histórias dos outros. E aí eu dou tchau para esse elemental de inveja. E recupero o meu elemental do pulmão, que é a alegria de viver. E o elemental do pulmão, que são os silfos, eles também representam a minha recordação. A recordação de passado, presente e futuro. A recordação de quem eu sou. Lindo, né? Agora a gente vai contar do último elemental que a gente precisa se despedir aqui. Que é da culpa. Tá fazendo sentido aí, mulherada? A culpa. Por muitas vezes eu me culpei. Quem já tá inteligente, tá vindo com papel e caneta para os nossos círculos femininos da Mandala das Mulheres Livres, escreve aí essa frase. Por muitas vezes eu me culpei. E por muitas vezes eu não sabia nem porquê. Eu só sentia. Eu só sentia uma culpa que eu não sabia nem o quê. Eu, Ana Paula, Caliantra, por muitas vezes, quando eu chegava num lugar e acontecia alguma coisa errada, eu sempre pensava, vão pensar que fui eu. Vão pensar que fui eu. Eu me sentia culpada por coisas que eu nem tinha feito, que eu nem sabia o que era. Eu pensava que ia ser eu. A culpa te persegue, né? E essa culpa, ela se reverte em rancor, em ódio, em raiva. Porque a gente sente raiva da gente mesma. Eu sentia raiva de ser quem eu era. Junto com o medo, que a gente já deu tchau pro medo hoje aqui. Eu dizia, ai meu Deus, não pode ser. Por que a minha missão, por que eu me meti nisso? Por que não podia ser lá só ser médica? Por que tinha que vir com esse canal e com esse monte de pensamento junto, com essa meditação, com essa clarividência, com toda essa transformação? Eu sentia culpada. Por que eu tinha que vir ser um agente de mudança? Porque um agente de mudança, onde ele chega, ele gera mudança e transformação. E nem sempre isso é agradável para os outros e para ti. Ai, como seria mais fácil ser uma pessoa extremamente agradável, que todo mundo ama. Ai, que farsa do ego. Que farsa do ego, né? Ai, o nosso ego, ele nos cria essas farsas. E a gente se sente culpado por essa própria farsa do ego. Então, e esse daqui da culpa, que pega muito forte lá no nosso fígado, ele faz com que a gente não decida. Com que a gente não decida o nosso caminho. Com que a gente não consiga decidir quem caminha ao nosso lado de verdade. Com que eu fique, às vezes, num casamento que eu não amo mais aquela pessoa. Ai, mas eu me sinto culpada de deixar ele sozinho. Com que eu fique, às vezes, num emprego que eu não manifesto mais ali a minha divindade. Mas eu me sinto culpada. E se faltar dinheiro na minha conta para eu pagar as minhas contas, como é que eu vou fazer? Esse elemental da culpa faz com que muitas vezes eu seja aquela boa dadosa. Eu vou fazer porque o que será que os outros vão pensar de mim? Eu vou me sentir culpada se não gostarem de mim. Esse aqui, por isso que eu peguei tipo uma fadinha, esse aqui é um dos elementais que nos faz não decidir. Nos faz prorrogar as decisões. Nos faz, muitas vezes, decidir mais pela culpa, que é pelos outros, do que realmente se firmar e ser quem a gente é.
Porque se firmar e ser quem a gente é, vai ser a nossa expressão de amor. Não de terrorismo, não de sofrimento mais. Então, quando eu me despeço do elemental da culpa, eu começo a ser mais assertiva e decidida. Tchau. E ali, quando eu entendi todos os sentimentos que estão juntos, aí sim eu consigo começar a me limpar dos emaranhados. E agora eu vou te ensinar, como eu falei, como eu prometi. Eu vou te ensinar como é que tu vai fazer cotidianamente para limpar desses emaranhados. E semana que vem e convida as Bruxas Marias para o módulo 1 do curso de limpezas energéticas e espirituais. Vão ser 3 dias intensos de aula de noite, às 20 horas. Vai lá no meu link da bio, que tu vai descobrir como é que funciona. Essas amarras aqui, que eu carreguei por muito tempo, essas amarras que eu carreguei por muito tempo, que geram um emaranhado em mim, elas ficam como uma placa. Imagina uma placa aqui no meu coração. E eu começo a procurar como essa placa é como um ímã. Deixa eu pegar um outro elemento aqui para vocês entenderem. Esse aqui, ó. Essa placa aqui é como um ímã. Eu começo a procurar situações parecidas para que eu possa devolver e me libertar disso. Então, vamos supor que eu fui muito magoada, eu me magoei muito com o que alguém me disse. E esse alguém eu me afastei. A mágoa é de quem sente, não de quem faz. Essa pessoa, mas nem se deu por conta. Talvez ela tava lá num dia meia com dor de barriga, com uma diarreia bem forte, se cagando pelas pernas, e ela nem te viu. Ela tinha uma urgência dentro dela, muito maior do que você. Ela tinha uma urgência dela, né? Ela precisava de um banheiro urgente, precisava botar pra fora urgente. Agora troca essa diarreia, essa urgência urgente aí, por botar pra fora as merda que a gente carrega dentro da gente. Como esse monte de elemental de merda que a gente tem que mudar. Pra restaurar nossa força, nosso campo de luz. De presença. E aí sim manifestar a minha espiritualidade cotidiana, divina, permanente. Como algo que se manifesta no meu fazer o tempo todo. Quando eu vou cozinhar, quando eu vou caminhar na rua. Quando eu caminho na rua, as pessoas sentem a divina presença a partir de mim, porque eu manifesto o meu espírito permanentemente. Tem a oração do amanhecer. É linda, 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 linda. Conto pra vocês lá na outra semana os decretos e orações que são realmente libertadoras. Então, eu tô com isso aqui em mim. Eu vou procurar situações ou pessoas que me ajudem a quebrar isso. Situações ou pessoas que me ajudem a quebrar e eu sair desse padrão de comportamento, de crença limitante em relação a mim mesma e libertar meu coração de novo. E como é que eu faço enquanto a vida vai nos trazendo essas situações no trânsito, no trabalho, na família? Ela vai nos trazendo essas situações o tempo todo para te recordar que tu é um espírito de luz, para te recordar que tu veio emanar a tua clara evidência, para te recordar que tu veio transmitir tua sabedoria e aprender com essa experiência divina a ser um ser humano divino, cada vez um ser mais íntegro. E o ser íntegro, ele não vai entrar nessa história de foda-se o outro e joga merda no ventilador dos outros. Ele realmente vai estar alinhado, vai estar com um sentimento que te representa. Que é uma coisa super simples, eu já vou voltar pra cá e ensinar limpeza. Como é que fica o banheiro dos lugares onde é que tu vai? Banheiro, lugar mais íntimo. Como é que fica aquele banheiro? Como é que tu deixa? Deixa o papel no chão, não tá nem aí. Como é que é o rastro da tua intimidade onde tu vai? Quando tu vai Ontem eu fui tomar um café aqui no shopping e antes de sair, eu olhei pra ver se eu não tinha esquecido nada. Mas eu olhei também
para ver se a mesa que estava ali, e geralmente eu recolho todos os lixos da mesa e levo no lixo, ou devolvo lá na cafeteria, ou geralmente eu faço esse movimento e deixo um lugar adequado. Naquele momento ali, naquela cafeteria ali, eu não fiz isso. Mas quando eu olhei ali, eu olhei se estava de uma forma que fosse agradável para outra pessoa que ia chegar ali e ver assim, é só recolher. Deixar um rastro de harmonia nas pequenos movimentos que realmente te representa. É algo que é um convite. Te percebe ali. Como eu deixo o quarto de manhã quando eu saio. Como eu deixo o meu lugar de trabalho. E às vezes eu só saio correndo. Porque eu tô tão cansada que eu quero sair. E daí quando isso começa a acontecer, eu acendo um sinal. Opa, peraí. Eu não tô fazendo isso aqui com a minha divina presença. Eu tô fazendo porque eu tenho que fazer. Então eu tô presa em algum emaranhado. Eu tô presa em algo que a minha mãe me dizia. A minha mãe me dizia. É que ela falava. É melhor fazer bem feito do que não. Ou não. É melhor fazer bem feito. Se tu faz, tem que fazer bem feito. E daí, por rebeldia a ela, eu fazia tudo errado. Mas quando eu me percebo assim, porque a minha mãe me ensinou a ser uma fazedora de coisas, né? Ela me criou para ser uma fazedora de coisas. Eu também vejo um pedacinho desse meu emaranhado no meu dia a dia. E algo que me incomoda muito, que eu quero mudar. Então eu preciso fazer o ato de arrumar. E depois de eu fazer o ato de arrumar, eu preciso arrumar isso no meu campo. Preciso arrumar isso no meu campo. Então, de noite, todo dia de noite, quando eu deito, quando eu fecho os olhos para dormir, agora prestem atenção, tá? Sei que vocês estão tudo mexido aí, hoje foi intenso. Quem chegou agora, tá, escuta, pega um tempo essa semana. Até quem assistiu toda, tá comigo aqui desde as 7 da manhã. Rever. Isso aqui é ouro, gente. Isso aqui é libertador de verdade, do nosso feminino. Para que eu pare de ser um ser devocional, que eu devo tudo para os outros, e eu comece a ser um ser ascensional, que eu quero acessar a minha potência, acessar o meu divino. Que eu pare de querer um Deus lá fora, um altar lá fora, que eu faço uma devoção, e eu entre e entenda que me corresponde como um ser de luz. O meu eu sou divino se manifestando aqui. Realmente filha da criação. Vinde a mim aos pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Ensinei a fazer a meditação disso uns minutinhos atrás. Então, de noite... Deixa eu tirar isso aqui daqui. Então, de noite, quando eu fecho meus olhos, vou ver se aparece. Quando eu me deito para dormir. Eu, Ana Paula Caliantra, eu tenho uma rotina de ações, um protocolo interno meu muito forte. Eu faço muitas ancoragens, limpezas, que ao longo desses 22 anos de transformação, eu fui criando o meu próprio protocolo. Mas tem um que sempre permaneceu. E outros que vão mudando ao longo da minha jornada, conforme eu vou evoluindo, aprendendo coisas novas, alguns vão mudando conforme eu tô mudando. Mas tem um que me ajuda muito, que é o seguinte: deitei, fechei o olhinho, eu vou pensar como é que foi meu dia, eu vou me recordar. Lembra lá da tristeza e a culpa? O harmônico é a recordação. Eu vou me recordar do meu despertar até o meu deitar novamente, o que eu fiz durante o meu dia. Então, mais ou menos, eu vou arrumar na minha mente, eu vou fazer uma higiene mental. Uma higiene mental, sem julgamento. Eu vou observar o meu dia e colocar luz. Qual luz? Qual cor de luz? A luz verde da verdade. E eu coloco luz. Então, desde o dia de manhã, eu vou botando luz verde da verdade, no meu dia inteiro. Agora é cedo. Vou imaginar o dia de ontem, né? O dia de ontem de noite. Então, eu deitei lá na cama, fechei meu olhinho e eu me observei o meu dia. Então, eu me acordei,
Eu tomei meu café da manhã, eu fiz as minhas meditações de manhã, acordei, tomei meu café da manhã, consegui tomar café da manhã com os meus filhos, realmente fiz o que eu queria fazer, me alimentei da maneira que eu queria me alimentar, com o nosso sucão, fiz foguinho ontem de manhã antes de subir, aí subi para atender, atendi de manhã, aí depois tive um intervalo ali de manhã, tive um pouquinho de reunião com o Tuzi. Sentei para almoçar. O almoço foi meio chato, porque o meu filho tá numa etapa de aprendizado de não desdenhar a comida. A gente teve ali um creque. Aí, logo depois, a Camila veio pra cá. A gente filmou aquele stories de ontem do tic-tic-tic para ensinar vocês que colocar o tempo todo a nossa presença espiritual na vida. Aí eu precisava ir lá no shopping, que eu tô fazendo uma depilação a laser, tirar todos os pelos das verrugas, que eu posso ser bruxa Maria, mas não preciso ter verruga cabeluda. Aí fui lá, aí tomei um café, fiz uma mini reunião no café, aí voltei, aí escrevi, que a gente tá escrevendo coisas incríveis que logo logo eu vou contar pra vocês. Aí tive mais uma reunião, aí veio as crianças, daí eu jantei. Aí eu tava capotada, muito cansada, dormi junto com as crianças cedinho pra acordar hoje cedo aqui pra estar com vocês. Eu acordo bem cedinho pra estar aqui. Aí no meio da noite, aí já é o protocolo de hoje de manhã. Então, quando eu olhei tudo isso, botei luz verde, eu vou sentindo e eu vou meio que compilando o meu dia na minha mente. Isso vai me ajudar muito na minha elaboração profunda no meu sono. A minha mente se desliga muito mais rápido para que eu tenha um sono tranquilo durante a noite. Então eu olhei, coloquei aquela luz verde da verdade, imaginei como se eu encapsulasse todo aquele meu dia em luz verde e guardo ele aqui no meu coração, como um checklist mesmo. Chequei, esse foi um dia que eu vivi. Esse foi um dia que eu vivi intensamente, eu aprendi nesse dia. O que eu aprendi nesse dia? O que eu senti nesse dia? O que eu senti me representava? Que atitudes que eu tive, que aprendizados que eu tive, eu realmente estive presente durante todo o meu dia. Quando eu dirigi de uma forma legal, quando eu fui, não como julgamento nem adestramento, mas como um sentimento de presença, eu presente me sentindo na minha própria vida. Então eu encapsulo tudo aquilo numa luz verde, da verdade, uma luz esmeralda muito bonita. O meu dia, a recordação da memória do meu dia, e a luz verde traz para a verdade, ela também vai higienizando, ela também vai curando, ela também traz esperança, ela tem uma sabedoria ali, uma essência sábia naquela frequência de luz. E aí coloco e guardo aqui no meu coração. E eu vou poder dormir tranquilo. Então eu consegui higienizar a minha mente e ainda firmar aqui no meu coração aquele meu dia. Eu ancorei o meu dia. Eu ancorei de verdade o meu dia. Bom, esse é um detalhe dos meus protocolos antes de dormir. Depois eu faço diversos outros com mais conexão espiritual, com as egrégoras, com os mestres. Eu faço outras meditações. Mas daí isso aqui é papo de bruxa para um outro momento. Precisa de mais elementos para poder entender isso aqui. Então, quando eu faço esse movimento lá no meu dia, eu selo o meu dia. Então, lá, todo dia de manhã, a conexão com a minha divina presença a partir da minha pequenina é o primeiro pulso do dia. Eu nem despertei, nem abri os olhos, acordei, nem abri os olhos, eu já me coloco pequenino e vou para o centro do meu coração. E começo a viver meu dia a partir daqui, dessa consciência sábia. Eu me coloco nessa postura interna de protagonismo a partir da minha consciência sábia. Naquele simples ato que eu ensinei aqui desde o início do nosso círculo de hoje, de vir aqui para dentro. E assim eu começo a ativar o meu módulo ascensional. Eu quero acessar a minha potência, eu quero acessar a minha sabedoria durante todo o percurso desse dia que se revela. À noite, eu fecho com essa luz verde, encapsulo e guardo aqui. E aí eu começo a trabalhar lá. Daí agora eu vou trazer uma informação um pouquinho mais técnica. Tudo isso fica grifado nos meus registros akáshicos. Só que eu começo a ativar direto a consciência deles. Tá, esse deixa para depois. Então, quando eu conecto aqui e firmo,
esse protocolo muito simples. Gente, isso aqui é 1 segundo para fazer. Quando tu começa a ter disciplina e fazer todos os dias, durante o dia, tu vai perceber que a tua presença vai estar ali alinhada. E se caso tu começar a querer virar um robô, se caso tu começar a querer entrar na normose, se caso tu começar a querer entrar nesse mundo de emaranhados, puxar eles de volta, que tu pode às vezes te libertar, e se tu tá muito, muito cansado, tu pode puxar de volta, tu pode se tornar escrava de ti mesma de volta. Tu pode pegar, embora já tenha se libertado do elemental da culpa, embora tu já tenha consciência de te libertar do elemental da inveja. Cadê o outro? O do medo foi lá longe, vou pegar um outro aqui, ó. O sofrimento. Sofrimento. Dor é inevitável, sofrimento é escolha e é um elemental. Tem gente que sofre com tudo. Gente, tem gente que sofre com tudo. Tem gente que sofre até porque a formiga morreu. Ai, a formiga morreu. A formiga vai morrer, o ser humano vai morrer, o bichinho vai morrer. Faz parte do ciclo da vida. É claro que eu vou entender os motivos por qual essa morte aconteceu. Eu vou trazer sabedoria disso e conduta para minha vida. Agora, eu lamentar e sofrer por absolutamente tudo é uma fuga da minha rota divina. E daí a gente ativa da nova inveja também. Ai, o sofrimento. Já que eu falei dele, pra gente terminar, o sofrimento é um elemental negativo que se gruda no coração, que faz a gente perder a nossa coragem de viver. E aí a gente teme sofrer. A gente teme ter um ato de força, de lucidez, de assumir o meu protagonismo divino e acaba temendo a nossa própria existência. E isso é triste. Muito, muito triste. Então, como hoje, no nosso círculo feminino de hoje, para eu aprender a ser uma mulher que tem um dia a dia intenso, contei para vocês, meu dia a dia é super intenso. Hoje eu vim aqui, acordei cedinho, ensinei esse monte de movimentos para vocês, para que cada uma de vocês, cada mulher livre que está aqui, esteja pronta para o seu protagonismo de existência, assuma seu local divino, assuma a sua luz, assuma que ela vem trazer luz para a vida sim. Esse papel é nosso, é da mulher. Então, quando cada uma assume, eu vim para cá para isso. Aí daqui um pouco agora eu vou dar uma relaxadinha e depois eu começo um dia intenso, intenso. Esses tempos eu fiz no Stories todo o meu dia. Nossa, chegou no fim do dia, a mulherada dizendo, Ana, tu não vai parar. Quem tá comigo sabe que eu sou frenética, assim. Mas sou frenética feliz, com serenidade, com paz no coração. Sem ser um vulcão que explode o tempo todo, sem ser grosseira com as pessoas, sem me abandonar, sem ser uma fazedora de coisas, sem ser uma escrava da vida. E sim vim pra cá para manifestar quem eu sou. Um ser de amor, de luz, de força. E tenho certeza que vocês também são. E quando a gente começa a tá completamente emaranhada em tudo isso, eu acabo me esquecendo como é que é ser quem eu sou. E eu tô aqui hoje para lembrar vocês que todas vocês podem assumir o seu centro de luz, o seu centro de amor. E é no amor que a gente liberta tudo isso aqui. É no amor. Vocês viram que quando eu falei para cortar, eu não disse que a gente tinha que botar rancor fora em relação a ninguém. O nosso pai e a nossa mãe, eles queriam com muito amor fazer o certo. Fizeram uma bobagem. A gente sente raiva disso, e é importante soltar com a raiva. Mas não culpabilizar eles, porque a culpa não vai libertar ninguém. E sim assumir. Olhar para o que eles fizeram e dizer, bah, isso aqui foi desnecessário ser feito comigo. Então eu posso sair dessa história. Olhar o que eu faço comigo mesma. E ver quantas vezes eu faço ações que eu me meti numa roubada que não deveria ter me metido. E pior, tô colocando chantilly em cima de merda. Tô querendo deixá-la bonitinha, mas eu já sei que eu tenho que sair fora dessa. E daí a gente solta o elemental da inveja e volta para o nosso centro de luz.
e assume o nosso caminho, mas deixando um lastro de amor, um lastro de vida a favor da vida, um lastro de alguém que realmente tomou uma consciência da sua própria vida e assumiu o seu legado de luz. E aí você vai perceber que as outras pessoas, elas te admiram. Elas começam a pensar que tu não é tão louca assim e começam a ver que tu tá dando certo. E sei que todo mundo que tá aqui quer dar certo. Por isso que a gente precisa limpar esses emaranhados e estar consciente do nosso dia a dia. Por isso que eu decidi fazer esse curso das limpezas espirituais e energéticas práticas. Algo muito, 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 muito prático. Muito prático. Que são protocolos, são ações e técnicas que eu utilizo nesses anos todos da minha vida, rápidas, para te fazer em qualquer lugar. Tô numa reunião de trabalho, deu ruim, o que eu faço? Vou lá no banheiro, me arrumo, faço uma limpeza áurica, me firmo e volto. Não me deixo entrar nesse estado de estresse. Infelizmente, hoje o estresse é tido como normal. Gente, quero falar para vocês que a gente pode ser uma mulher de alta potência, de muita, muita força, sem estar estressada, sem estar na corda bamba entre o morrer, ai meu Deus, morri no dia de hoje tanto que fiz, e sim, eu chegar ao final do dia, uau, hoje eu mesma me surpreendi comigo. Hoje eu tomei atitudes que realmente fazem parte do meu caminho, do meu coração. Então, gratidão a todas que estiveram aqui. Quem chegou no finzinho, volta, porque hoje foi libertador. E quem tá aqui ainda, envia para as amigas que querem se libertar dos elementais e não ser mais a princesinha do papai e da mamãe e virar uma mulher livre de verdade novamente. Antes de desligar, envia mais uns aviõezinhos, eu também vou enviar. E a gente se vê aqui na semana que vem. Vai lá no link da bio, entender um pouquinho o que vai rolar aqui com a gente nesse módulo gratuito de limpezas energéticas e espirituais. A cada círculo feminino eu tenho passado técnicas amplas e técnicas simples e rápidas, mas que são de uma ação muito poderosa. E todas conectadas com o teu espaço de liberdade, porque para mim liberdade é um valor primordial. Eu não vim aqui ficar aprisionada em nenhuma instituição, e por isso que eu fui aprendendo a ter atitudes que me mantessem sadias no estado real, pleno e espiritual, e não ter que pertencer a nenhuma organização religiosa. Se tu é uma bruxa Maria livre, porque tu também quer saber o que fazer para te ficar bem quando tu vai no shopping, quando tu vai no aniversário. Sabe aquele aniversário de família? Que com o coração tu quer ir, mas sabe que tu vai voltar de lá carregada? Ou quando eu tenho que ir num hospital visitar alguém, ou até ver um neném que nasceu, né? Um momento bonito, mas o hospital é um lugar energeticamente. O enterro, eu quero lá dar o maior apoio para minha amiga, mas como é que eu vou ir no enterro e não voltar carregada? Ou eu preciso estar muito alinhada e forte para uma apresentação no meu trabalho. Eu preciso estar firme. Vou estar... Minha família tá aqui, meu marido volta de viagem, eu quero também. Eu vou ficar sozinha, meu dia é incrível, eu vou ficar sozinha, não vou ficar lá deitada dormindo, eu vou ficar incrível para mim. Como eu vou manter meu eixo de luz e força permanente o tempo todo, com ações simples e rápidas? Para mim, a vida, a espiritualidade, as ações, elas precisam ser como escovar os dentes. E escovar os dentes para mim é muito importante. Escovar o dente é algo que me traz uma satisfação incrível, um prazer, inclusive. A meditação e as limpezas, usar os óleos, as ervas, usar as tinturas, isso me traz um prazer. Muda a energia na hora. E eu saber o que fazer na hora certa é extremamente libertador. Então, até terça que vem e até o curso. Vai lá no link da bio. Até mais, gurias.